Eu não sei você, mas eu sinto Deus todas as vezes que eles ministram. Sinto Deus através do YouTube, do Spotify e presencialmente mais ainda. Quero agradecer eles mais uma vez por estarem conosco mais um ano. E eu tenho essa noite o privilégio e a incumbência da parte do Espírito Santo de compartilhar uma palavra que eu posso dizer que primeiro feriu o meu coração, que tocou a minha vida e que eu creio que assim como tocou minha vida, vai tocar a sua também. Posso ouvir um amém? Amém. Coloca um soaking para mim aí atrás, por favor, se conseguir soltar. Eu quero ler junto com você essa noite o texto de Marcos, capítulo de número 10, verso 17 até o verso 22. Marcos, se você trouxe a sua Bíblia, você faz bem em abri-la. Marcos 10, a partir do verso de número 17. Vamos ler até o verso 22, depois vamos pular para o 28 até o 30. O tema da minha mensagem essa noite, eu intitulei essa mensagem de Existe uma recompensa. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: existe. Mais forte: existe uma recompensa. Marcos capítulo 10, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu vou pular com você para o verso 28. Então, Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Espírito Santo, fala com Teu povo agora. Eu oro repreendendo todo espírito de distração, apatia e indiferença com a Tua palavra. Que todos aqueles que sejam tentados a olhar celular, mexer nas redes sociais, conversar com a pessoa do lado, que o Senhor os constranja. Que o Senhor tome agora toda a nossa atenção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido entre nós. Muito provavelmente eu acredito que você já tenha, se você já leu a Bíblia, você já tenha passado por este texto. Esse homem que aqui está sendo relatado no livro de Marcos, no capítulo de número 10, esse homem, ele é chamado de jovem rico, conhecido por nós como jovem rico. Eu acredito que ele era chamado assim, porque o que Jesus queria nos ensinar e nos passar é que muito provavelmente a identidade desse homem estava definido no que ele tinha. Por isso nós não temos
conhecimento, nem acesso ao nome dele. A forma como nós o conhecemos é jovem rico. Eu queria te perguntar essa noite se você conhece alguém muito rico. Eu não estou falando de alguém assim rico que tem dinheiro. Eu estou falando um rico, aquele rico de centenas de milhões de reais. Eu cacei na minha lista de amigos, eu puxei minha árvore genealógica, eu não achei ninguém. Não sei se é que eu estou tão ruim assim. Mas os únicos ricos tão ricos como esse jovem, eu acho que eu só conheço da internet, João Adib e outros aí, bilionários. Um falou eu aí, ó, irmão, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo, depois vem aqui, fala comigo. Eu não sei se você já foi desafiado, é pior, você já foi desafiado a dar um presente para um amigo rico? Sabe aquele cara, aquela pessoa que você vira e diz assim: cara, fulano tem tudo. Como é que eu dou presente pro cara que tem tudo? Há 2 anos atrás eu fui me casar. E aí as pessoas chegavam pra mim, eu vou te confessar uma coisa: se você não escolhe pessoas pelo casamento por causa do presente, é maluco. Sim ou não? Aí a galera chegava em mim e falava assim: pastor, ou sei lá, João, você quer o quê? Qual era a minha resposta? Tudo. Você precisa de quê? E eu dizia: tudo. Eu não tinha geladeira, eu não tinha cama, eu não tinha sofá, não tinha TV, eu precisava de tudo. Eu não sei se você é um réis mortal como eu, mas para mim era fácil dar presente. Quando eu fui no cartório, a moça perguntou: vocês vão casar como? União total, parcial? Eu disse: moça, eu tenho um gol bola. É a única coisa que eu tenho. Ele tá, e na verdade ele ainda é financiado. Nem quitado esse gol foi ainda. Então assim, honestamente, acho que não vai fazer muita diferença. Tudo que eu vou construir agora com a minha esposa. Isso aqui vai um conselho para você, jovem: casa, meu irmão. Para de ficar esperando a condição perfeita. Casa. Casa que Deus vai abrir as portas para você. Mas não é engraçado como, via de regra, nós associamos riqueza a ter tudo? Muito provavelmente, quando você olhasse para esse jovem rico, você ia olhar para ele e dizer: esse cara aí tem tudo, pastor Daniel. Você ia olhar para aquele cara e iria dizer: aí está um cara abençoado, aí está um cara que tem favor de Deus. Naquele tempo, ser um judeu rico era sinônimo da bênção de Deus. E, honestamente, tem algumas coisas que o dinheiro traz, sim ou não? Eu acredito que a primeira coisa que o dinheiro traz é prestígio. Quem é rico, geralmente, tem prestígio. Se o Elon Musk entrasse por aquelas portas hoje, meu amigo, não tinha uma alma viva aqui dentro que não ia querer ficar olhando para ele, observando ele, sim ou não? Elon Musk, o homem mais rico da terra, entrou nessa igreja. O que é que a gente faz? Eu não sei você, mas o pastor Daniel falou que ia pôr a mão na cabeça dele para aceitar Jesus, ser daqui da igreja. Rapaz, o dízimo do Elon Musk ia resolver todos os nossos problemas financeiros, deixando claro. A gente ia construir aquela galeria ali, ele ia ser um grande homem de Deus. A verdade é uma só: todo mundo quer estar perto de quem tem dinheiro. Todo mundo quer ser amigo de quem tem dinheiro. Os comentaristas dizem que esse jovem, ele muito provavelmente era um dirigente da sinagoga. Ele era alguém muito importante. Mas além do dinheiro e do prestígio que esse homem tinha, esse jovem também tinha uma boa religião. Além de todo o dinheiro, além de todo o reconhecimento, de toda a fama que esse jovem tinha, eu arrisco dizer que ele tinha uma excelente religião. Quando Jesus chega para ele e fala os mandamentos, ele diz: Jesus, isso aí eu já obedeço tudo. O jovem rico, eu poderia dizer que ele era um cara de uma moral elevada. Ele era um cara de um caráter muito elevado. E o meu temor essa noite
é que nós estejamos associando as coisas erradas. Muitas vezes o que a gente acha que é ter tudo, para Jesus significa ter nada. Muitas vezes o que a gente acha que é ser o cara que tem tudo, na verdade você é o cara que tem nada. Talvez você entrou nesse lugar e você diz para você mesmo: ai pastor, se eu tivesse dinheiro, aí eu teria tudo. Se eu tivesse esposa, se eu tivesse uma namorada, aí eu teria tudo. Se eu passasse naquela universidade, se eu passasse naquela faculdade, se eu conseguisse ingressar naquele emprego, aí eu teria tudo. Ou talvez você pense e diga: se eu obedecer tudo da palavra de Deus, aí eu vou ter tudo. E eu quero te mostrar essa noite 3 coisas nesse texto que dão um nó na minha e na sua cabeça. E talvez muitas coisas que pensamos significar tudo, para Jesus significa ter nada. A primeira lição desse texto é: avalie o seu coração. Eu quero voltar com você no verso 17, que diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu, repita, correu em sua direção, pôs-se de joelhos e diante dele lhe perguntou: bom mestre. Olha isso, o homem corre, ele corre. Quando ele vê Jesus, ele faz o quê? Se ajoelha. E ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Que cena, não é? Que roteiro lindo. O jovem rico, ele corre, ele se joga aos pés. Uau, que devoção maravilhosa. Quando eu li esse texto, eu só lembrei do texto de Mateus capítulo número 5, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito, o pobre aqui na versão original significa pitoco. Pitoco é o homem miserável, é o homem que reconhece desesperadamente que precisa de Jesus. Olha a cena que está montada. O homem corre, ele se joga, ele diz: Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável. Que farei para herdar a vida eterna? E aquele jovem, apesar de se jogar aos pés de Jesus, dizer que era pobre, miserável, que precisava de Jesus, no seu coração ele não se achava e se via assim, Nath. No seu coração, aquele jovem, ele achava mesmo é que ele era rico e ele tinha tudo. A pergunta que eu te faço essa noite é: quantas vezes isso acontece comigo e com você? Você tem uma atitude de devoção externa, você se entrega externamente, mas o teu coração está incongruente com a tua postura externa. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem muita gente que aprendeu o protocolo da entrega. Tem muita gente que sabe fazer bonito, mas você também sabe que o que você está fazendo é um show e não um culto. Você sabe que o que você está prestando é um show, porque o teu coração não quer obedecer e viver de Jesus de fato. Meu irmão, se você vem para o culto, adora Jesus no louvor, vem para o altar no final da ministração e volta da mesma forma que você entrou, você prestou um show e não um culto. Sabe qual é a diferença de quem presta um show e quem presta um culto? É a mudança e a transformação da sua vida. Pare de vir para shows, pare de vir para cenas bonitas e comece a vir para cultos. Se arrebentou na cenografia, na coreografia da dança, mas só Deus sabe quem você é fora do palco. Se arrebentou na sua postura,
Mas Deus sabe quem é você nos bastidores. Ei jovem, ei adolescente, eu acho lindo você vir para o altar, mas não adianta nada você vir para o altar e fora daqui você está caindo em pecado com a tua namorada. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso adorar, mas eu quero te dizer, não adianta nada se na segunda-feira você volta a mentir, falar as mesmas coisas que você fala e andar com as mesmas pessoas que você anda. Embora eu sei que a gente precisa se prostrar externamente, se devotar, eu te aconselho a isso. Mas isso não é uma garantia que o teu coração está alinhado com o que você está fazendo por fora. É maravilhoso ser intenso, mas a intensidade de fora precisa estar alinhada com a intensidade de dentro. Ei, a sua intensidade de fora, de buscar a Deus, de adorar a Deus, precisa estar alinhada com a intensidade do teu coração. A adoração externa, sem ser respaldada pela adoração interna, de nada adianta. Só que esse cara, ele faz essa cena toda, ele chama Jesus de bom mestre. Só que todo judeu sabia que somente Yahvé era inteiramente bom, que somente Yahvé era completamente bom. Então o fato dele chamar Jesus de bom era como se ele estivesse dizendo: eu sei que você é Yahvé encarnado bem aqui na minha frente, e que se você é Yahvé, aquilo que Deus fala, eu tenho que obedecer. E aí Jesus vai e pergunta: por que você me chama de bom? Era como se Jesus estivesse dizendo: ei jovem, se você está falando que eu sou um Deus, eu vou falar coisas que lá no fundo eu sei que você não está disposto a obedecer. Eu quero te dizer algo, meu irmão, o que Jesus nos fala não é como a sugestão de um professor. O que Jesus nos fala não é como um conselho de um mentor ou de uma autoridade. O que Jesus fala na minha e na sua vida, o que Jesus deixou escrito na Bíblia para mim e para você, é um decreto. Tem muita gente confessando que Jesus é bom e não querendo obedecer o que esse Jesus fala. Você canta lindo, cara. Você vem para a igreja, você posta sobre Jesus nas redes sociais, você vai postar hoje que o F-Hop veio na igreja, mas quando Jesus manda você largar essa tua vida de pecado, você não quer. Quando Jesus manda você largar a iniquidade, a imoralidade sexual, você não quer. Quando Ele manda você largar, parar de ir para esses ambientes, você não quer. Sabe qual que é o teu problema? Você entrou aqui hoje e talvez você aprendeu todos os protocolos para parecer crente. Você aprendeu todas as liturgias do culto. Você aprendeu todos os protocolos, mas nunca houve devoção no teu coração. Você serve um cristianismo cultural, igual a pastora Valnice Milhomes pregou essa manhã. Você serve um cristianismo da cultura, mas a última coisa que você serve é o cristianismo da Bíblia. Porque o cristianismo da Bíblia, aquele que confessar Jesus como bom, precisa obedecer o que esse Jesus bom fala. Eu quero te dizer algo hoje. Todos aqueles que estão aqui me ouvindo, meu irmão, não existe selecionar as partes do Jesus bom que você quer comer. A ordem de Jesus para mim e para você é: coma do cordeiro por inteiro. Não tem como separar as partes que eu gosto. Não tem como eu escolher a parte do evangelho que faz sentido para mim. Se esse Deus é bom, o que Ele fala eu tenho que obedecer, inclusive as coisas que eu não quero ouvir nem quero fazer. Ei, o chamado de Jesus não é para você seguir Ele. O chamado de Jesus é para você morrer primeiro e depois seguir Ele.
Ei, você acha que você está vivinho? O convite do evangelho é para a morte. O convite do evangelho é para a morte do meu eu. O convite do evangelho é para a morte dos meus desejos. Eu quero dizer hoje, avalie o teu coração. Desconfie dos seus discursos bonitinhos, mas que não são genuínos. Parabéns, você se veste como crente, você fala todos os jargões de crente, mas você sabe quem você é. Você sabe que quando ninguém está vendo, o que você faz? Ah, Jesus, eu te dou tudo. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim. Você está pronto? Ariane está pronta para entregar o que você diz para esse Jesus, que você diz que ele tem tudo? Eu quero dizer para você algo, meu amigo. Na caminhada com Deus, Deus vai te pedir coisas. E a minha pergunta para você é: você realmente está disposto a entregar? Avalie o teu coração. Avalie. Desconfie da sua adoração externa. Desconfie dessa parada de correr e se jogar aos pés dele e se pergunte: cara, será que eu realmente estou querendo isso aqui? Será que realmente eu estou cantando aqui que eu não vou deixar? Será que realmente eu estou entendendo aqui que eu estou dizendo: tu tens meu olhar, tu tens meu coração, tu tens minhas aflições? Será? Meu brother, não vem para esse final desse culto aqui adorar aqui na frente se você não entendeu o que está acontecendo aqui. Não vem pra cá tirar foto não, se você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Se nega a postar no Instagram se você não entendeu o que você cantou essa noite aqui. Só faz sentido para Jesus se aquilo que sai da tua boca estiver alinhado com o que tem no teu coração. Não adianta uma devoção externa, discurso bonito, uma mentalidade religiosa. Ai pastor, porque eu sou crente de 20 anos. Meu irmão, você pode ser crente de 20, 30, 40 anos. Se o teu coração não estiver alinhado por dentro, tudo que você fizer na verdade é nada. Parabéns, eu não estou nem aí se você vem para a igreja há 50 anos. Se a tua adoração não condiz com o que tem dentro de ti, isso não vale nada. Eu te pergunto essa noite: quais são as incoerências do teu coração? Será que existe hoje alguma incoerência na tua vida, na maneira como você tem vivido? Se hoje você sabe, meu amigo, que tem uma incoerência: pastor, eu entrei aqui, mas eu sei a vida que eu estou levando lá fora. Deixa eu te falar, eu não quero te impressionar. Eu não quero te impressionar não quero que você diga uau para a minha mensagem. Não quero que você diga amém para a minha mensagem. Provavelmente o F-Hop vai ter 100 posts, eu vou ter 2. Eu não estou nem aí. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, sai desse lugar hoje e se arrepende. Eu não estou aqui para brincar de evangelho não. Eu não estou aqui para brincar de pregar a palavra de Deus não. Eu estou falando, se hoje há uma incoerência na tua vida, Deus está te chamando, Deus está te convocando, Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender essa noite. Pecado a gente não brinca, vício a gente não brinca, com pecado a gente se arrepende. A W. Tozer diz: é impossível alguém se converter de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo mesmo. Se até hoje você nunca experimentou uma profunda decepção com você mesmo, provavelmente você nunca se converteu. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente encontra Jesus é a gente ver quão ruim a gente é, velho. Eu não sei você, mas quando Jesus me encontrou, eu só consigo perceber. E a cada dia que passa, Nicole, eu só percebo mais, eu sou ruim. Se não fosse Jesus através de mim, se não fosse Jesus por mim, meu Deus. Avalie seu coração. Não adianta nada seguir, não adianta vir amanhã, não adianta vir eu adorar no final, se primeiro você não avaliar o que está dentro de você. Segunda coisa é que a entrega é uma questão de coração e não uma questão de religião. Verso 19, 20 e 21.
Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É tão interessante porque quando eu estava lendo esse texto eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. Quando Jesus ele começa a listar os mandamentos para esse jovem, olha o que ele fala: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre teu pai e tua mãe. Ele fala do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto mandamento. Jesus lista vários mandamentos para aquele homem. Mas quando eu li esse texto, eu percebi que Jesus não listou um desses mandamentos. Qual mandamento, pastor Alex? O primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, verso de número 3, que aqui diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu quero dizer para você, isso aqui não foi um descuido de Jesus. Jesus não falou o primeiro mandamento porque ele estava com pressa. Jesus não falou o primeiro mandamento porque ele esqueceu, não. Jesus sabia que se ele perguntasse para aquele jovem: ei jovem, você tem outros deuses? Esse jovem muito provavelmente negaria, porque ele nem sabia que tinha. E aí Jesus faz um pedido para ele: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Verso 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ei, a entrega não é uma questão de comportamento. A entrega e a renúncia não é uma questão de religião. A entrega é uma questão de coração. A entrega diz mais sobre a sua afeição do que sobre a religião que você segue. O jovem rico obedecia do segundo ao 10º mandamento com genuína disciplina. Externamente ele era o cara da moral, ele era o cara do caráter. Religiosamente ele era o cara exemplar. Mas o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, ele estava quebrando todos os dias sem perceber. O dinheiro para o jovem rico não era apenas uma posse. O dinheiro para o jovem rico era um rei. O dinheiro para o jovem rico era o que governava as suas decisões mais profundas. Era aquilo que ele amava mais do que amava a Deus, e ele nem sabia. Eu quero te ensinar algo essa noite, meu amigo. O que te impede de fazer as entregas que Deus te pede não é falta de disciplina, não é falta de comprometimento, não é fraqueza no teu caráter. É que há um outro rei assentado no trono do teu coração. Sabe o que te impede de largar a vida da imoralidade sexual? É porque tem um outro rei que governa a tua vida, que não é Jesus. Pastor, mas eu sou crente. É um crente que é uma fábrica de ídolos. Há algo que você ama mais do que ama o Senhor, e enquanto esse rei não for destronado, toda entrega vai ter um limite. Toda renúncia, Davi, vai ter um teto. O problema nunca é o tamanho da renúncia. O problema é o tamanho da afeição. Eu vou repetir: o problema não é o tamanho da sua renúncia. O problema é o tamanho da sua afeição. É o tamanho do seu amor. Nós obedecemos aquilo que nós mais amamos. Ei, vou repetir: nós obedecemos o que mais amamos. A falta de obediência está diretamente relacionada com a falta de amor. Meu irmão, se você não obedece, é porque você não ama. O que até hoje você serviu e seguiu foi uma religião. Todo sacrifício vai ter um teto.
Toda obediência vai ter uma cláusula. Sabe contratos com cláusulas? Será que as suas entregas são contratos com cláusulas? Aquelas cláusulas de escape. Por que você faz uma cláusula em um contrato? Você escreve lá as condições, que se não obedecer aquilo que vocês tinham planejado, aquela causa, aquela condição, aquilo que foi escrito te dá o direito de pular fora. Quando um ídolo ocupa o trono do nosso coração tempo suficiente, você para de chamar ele de ídolo e você começa a chamar de identidade. Eu te disse que a gente não sabe o nome dele. Sabe por que a gente não sabe o nome dele? Porque o ídolo do dinheiro já estava há tanto tempo no coração dele que ele achava que era aquilo que ele era. Você começa a chamar aquele ídolo de segurança, de quem você é, e agora você não consegue mais se imaginar quem seria você sem isso. Para alguns aqui, o rei não declarado, meu irmão, sabe quem é? Eu vim te trazer essa notícia. O rei do trono do teu coração é você mesmo. Você segue Jesus, mas até o ponto onde seguir mais longe vai custar o que você quer e os seus pecadinhos. Vai custar o que você quer e os seus costumes. Vai custar o que você quer e os seus hábitos. Eu quero seguir Jesus, pastor. Quer? Você quer seguir Jesus? Então se prepare para abandonar a tua velha vida. Não existe abandonar a velha vida abandonando uma parte. Porque eu não falo besteira, as minhas amizades são amizades boas. Eu só caio em pecado de vez em quando com a minha namorada, sabe, pastor? Só de vez em quando que eu pego onde não deveria. Você é um pecador e pecado precisa de arrependimento. Vai e abandona essa tua vida que você está levando. Você rouba. É só de vez em quando, pastor, que eu não dou o dízimo, que eu não oferto. Isso é pecado, e pecado precisa de arrependimento. É que eu sou viciado. É que eu sou um mentiroso. Você quer seguir Jesus? Abandona a mentira, brother. Você quer seguir Jesus? Abandona o relacionamento promíscuo. Você quer seguir Jesus? Para de ir para esses lugares que você vai. Você quer seguir Jesus? Para de andar com essas pessoas que você não pode andar. Ou então não fala que quer seguir Jesus. Ou então não fica brincando com Jesus. Talvez o teu ídolo é a segurança financeira. Você crê em Deus, mas também você tem um plano B. Você tem a sua reserva de emergência. Existe um caminho alternativo, porque no fundo você não tem certeza que você pode confiar nesse Deus completamente. Jesus não pediu para esse jovem vender tudo, porque Deus precisava do dinheiro dele. Jesus pediu para aquele jovem vender tudo, porque Jesus queria revelar quem era o verdadeiro rei do coração dele. Jesus está aqui essa noite para revelar quem é o rei que está sentado no teu coração. A questão não é o que você tem, é o que tem em você. A questão não é o que você possui, é o que te possui. Todo rei exige um sacrifício. A pergunta é: qual rei está recebendo o seu? Não, você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir: todo rei exige um sacrifício. Qual é o rei que está recebendo os seus? O rei do dinheiro exige sacrifício. O rei do sexo exige sacrifício. O rei da mentira, de todos os pecados, exige um sacrifício. O rei que é a aprovação dos outros, a validação dos outros, exige um sacrifício. O ponto é para quem você vai redirecionar o seu sacrifício essa noite. Para qual rei você vai redirecionar a sua entrega essa noite? Eu te pergunto, o que tem em você que não é Deus? Ei, olha bem aqui para mim, cara. Será que você pode avaliar seu coração e responder de verdade essa noite? O que tem em você que não é Deus?
Ei, o que tem a sua vida que você sabe que não é Deus nela? Enquanto houver um outro rei no trono, você vai continuar seguindo Jesus com ressalvas. Você vai continuar obedecendo Jesus com cláusulas. E as suas entregas terão um limite. Será que tem alguém hoje seguindo Jesus com ressalvas? Jesus, eu vou até aqui, porque mais isso aqui você sabe, né? Jesus, eu vou até aqui, mas passando disso aqui você sabe que vai ser tão difícil. Meu brother, não existe evangelho vivido com ressalvas. Ei, olha bem aqui para mim. O evangelho verdadeiro não existe ser vivido com ressalvas. O evangelho verdadeiro, ele exige tudo, cara. O evangelho ainda exige tudo. Só existe um rei que merece o primeiro mandamento, e esse rei está aqui essa noite hoje. Ou você é inteiro de Jesus, ou você não é dele. A apóstola Valnice Milhomes disse aqui hoje: ou você é inteiro de Jesus, meu irmão, ou você nunca foi dele. Ou você obedece ele de maneira integral, ou você não é dele. Ou você assume comer as partes do cordeiro, todas elas, ou você não é dele. Será que você está disposto a deixar teu plano B hoje? Qual é o teu plano B? O que é que fica te segurando que você sabe hoje? Pastor, tem uma coisa que me segura. Pode ser teu dinheiro, pode ser tua namorada, pode ser teus pecados, teus vícios. Qual é o teu plano B, cara? Os que agradam o Senhor foram os que queimaram as suas carroças. Eu quero te dizer essa noite é noite de queimar as carroças. Essa noite é noite de olhar para trás e dizer: isso não faz parte mais de mim. Sabe, Jesus, eu descarto o plano B, C, D que eu fiz para mim. Eu vou aceitar o plano do Senhor para minha vida. Quem governa o teu coração? Terceiro e último ponto. Já estou perto de encerrar. Existe uma recompensa. Eu disse para você avaliar teu coração. A segunda lição foi que a entrega não é uma questão de religião, é uma questão de afeição. E por último eu quero dizer que existe uma recompensa. Versos 21 e 22 de novo. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O motivo não foi a exigência. O motivo foi porque ele não conseguiu largar. A Bíblia diz que ele saiu triste porque tinha muitas riquezas. Ele foi embora triste não porque Jesus pediu algo demais para ele. Ele foi embora triste porque as posses dele pesavam mais do que a recompensa. O custo visível de entregar pareceu maior do que o custo invisível de não entregar. Eu vim aqui para te anunciar: o caminho é estreito, a entrada da porta estreita é um caminho estreito. Não dá para viver como você quer, não dá para andar por onde você quer. O caminho é estreito. No caminho estreito você não consegue andar vendado. No caminho estreito você não consegue andar debaixo de engano. Porque se você errar um pouquinho, você sai dele. Marcos 8,34, a apóstola citou esse texto várias vezes hoje. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é fazer dieta espiritual, brother. Na dieta você restringe o que você come, sim ou não? Na dieta você restringe: eu como isso, eu não como aquilo. Mas o negar a si mesmo não é se restringir. O negar a si mesmo é morrer.
O negar a si mesmo não é escolher a parte que funciona para mim. O negar a mim mesmo é dizer: eu vou morrer para mim e eu vou começar a viver para Cristo. O convite é morrer para a própria agenda, é morrer para a sua vontade, é morrer para você mesmo. Quando eu aceitei o Evangelho, quando você aceitou o Evangelho, a gente para de dizer que seja feita a minha vontade, a gente começa a dizer que seja feita a tua vontade. A resposta de quem conheceu o Evangelho é que você para de dizer que seja feito o meu sonho, que seja feito o meu plano, que sejam feitas as minhas ideias, e você começa a dizer que sejam feitos os seus sonhos, que sejam feitos os seus planos, que sejam feitos e realizadas as suas ideias sobre a minha vida. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Ei, você que está aqui essa noite, quer ser discípulo de Jesus? Então morra para si mesmo. Não tem como coexistir uma partezinha minha e coexistir uma partezinha de Jesus, mano. Sabe essa parada de dividir o que é seu e o que é de Jesus na tua vida? Isso hoje acabou. Porque provavelmente você está seguindo o Deus da religião que é você mesmo. Ah, pastor, será que não dá para seguir Jesus e manter isso aqui? Não! Jesus diz para nós: eu quero que vocês sejam meus, mas não pela metade. Porque, meus filhos, se eu não me entreguei pela metade, eu não aceito vocês também pela metade. Se eu me doei 100% para vocês, eu quero e exijo 100% da entrega de vocês. Deus não se agrada, pastor, de uma entrega 99%? Não. Será que dá para manter essa areazinha aqui escondida, esse pecadozinho oculto? Não. O problema desse jovem é um só: é que ele saiu antes da mensagem acabar. Talvez igual você, que foi no banheiro, está pensando em sair, o culto está terminando, são 8h57. Ele saiu triste porque ele não ouviu o que Pedro disse. Ele saiu triste porque ele não ouviu os versos seguintes. Verso 28 e 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. O jovem rico, pode aplaudir ao Senhor? O jovem rico, ele foi embora triste, antes do final da mensagem, achando que Jesus era um grande estraga-prazer. E essa é a mentira do diabo para mim e para você. Ei, se você largar a homossexualidade, você vai estar largando quem você é. Ei, se você deixar a imoralidade sexual, você nunca mais vai sentir um prazer igual esse que você está sentindo. O que Satanás tenta fazer comigo e com você é sempre nos apontar um Jesus que é um estraga-prazer. Mas Mateus capítulo 13, verso 44, conta a história de um homem. Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria. Ei, repete comigo: transbordante de alegria. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Esse homem vendeu tudo. Esse homem abriu mão de tudo que ele tinha. E Mateus registrou a forma como ele fez isso:
transbordante de alegria. Vendeu tudo, abriu mão de tudo, transbordante de alegria. Peraí, eu não estou lendo a história do homem que fez exatamente o contrário do jovem rico? Ele achou o tesouro, vendeu tudo, abriu mão de tudo, transbordante de alegria. Eu te pergunto, como é que é possível? Como é que alguém vende tudo transbordante de alegria? Sabe como? Quando você entende que o valor daquilo que você está recebendo é muito, infinitamente maior do que o valor do que você está entregando. Sabe como é que você deixa essa vida pregressa hoje? Sabe como é que você aceita o chamado de Deus? Vai, vende tudo que tem e vem para mim. Quando você entender que a recompensa e o prazer que há em Jesus é muito maior. É exatamente isso que Paulo descreveu em Filipenses 3. Ele listou tudo. Ele era circuncidado, ele era fariseu, zeloso, irrepreensível. Tudo que o mundo religioso do seu tempo chamava de riqueza. Aí Paulo pega essa lista inteira e ele usa uma palavra, esquibalá. Esquibalá, sabe o que significa esquibalá? Lixo. Paulo vira e diz: para mim essa lista é como estrume, não porque essas coisas eram coisas ruins, mas porque comparadas a Cristo, essas coisas perderam o peso. Paulo encontrou o tesouro e a venda de tudo se tornou óbvia. Meu amigo, sabe o que você precisa? Encontrar o tesouro. Sabe que quando vai ficar fácil para você? Quando você olhar para Cristo apaixonadamente. Deixa eu te falar, existe muito prazer em Deus. Existe muito prazer na obediência. Existe prazer na renúncia. Jesus está dizendo para você hoje: ei filho, confia em mim, que a tua alegria eu garanto. Pastor, como é que vai ser minha vida depois de largar isso aqui? Como é que vai ser minha vida depois que hoje eu decidi parar de fazer o que eu tenho feito? Olha para mim, aí você vai começar a viver a vida verdadeira. Aí você vai começar a viver a vida de verdade. Aí você vai começar a experimentar o melhor dos seus dias. Sabe o que você precisa essa noite? Você precisa reconhecer o valor de Jesus. Fique de pé comigo no seu lugar. Queria chamar o louvor já para subir. A última coisa, não desconcentra agora. A última coisa, e uma das mais impactantes, é que esse jovem ele não percebeu que ele estava diante do verdadeiro jovem rico. Ei, você consegue entender o que eu estou falando? O que esse jovem não tinha prestado atenção, pastor Rashid, é que o homem para o qual ele correu e se dobrou, ele era o verdadeiro jovem rico. Alguém entendeu isso aqui que eu estou falando essa noite? Jesus era o verdadeiro jovem rico da história. Jesus, ele era o dono do ouro, da prata. Ele era dono de todas as coisas, criador de todo o universo, sustentador. Nele tudo subsiste, era tudo dele. Mas ele ouviu a palavra do Pai, se abandona, se esvazia. E diferente desse jovem, ele foi obediente até a morte de cruz. Sabe o convite que Jesus fez para o jovem rico? Foi o convite que ele aceitou do Pai. O Pai disse: meu filho,
Momentaneamente você vai ter que deixar, nas minhas palavras, é claro. Momentaneamente você vai ter que sair à minha destra. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus vendeu tudo, não com tristeza, não com relutância, não com o rosto fechado como esse jovem, mas com as mãos abertas e com amor por mim e por você. Jesus, ele fez a troca. Ele deu a sua riqueza para que eu e você hoje nos tornássemos ricos. E meu irmão, a riqueza, não estou falando de uma riqueza de dinheiro. Agora ele olhando para você, a palavra diz que ele olhou para o jovem rico com amor, com o mesmo amor que ele olhou para aquele jovem. Ele está dizendo para você hoje: meu filho, eu já fiz a minha parte. Ei, meu filho, eu já abri mão de tudo. Meu filho, eu já paguei o preço por você. E agora eu te pergunto: você confia em mim o suficiente para fazer a sua parte essa noite? Ei, jovem, será que você confia em Jesus o suficiente para fazer essa entrega essa noite? Eu não sei o que você está segurando, cara. Eu não sei de verdade o que você está segurando, mas eu quero dizer para você: Jesus vale a pena. Eu quero dizer para você: Jesus vale a pena, meu irmão. Ele está te chamando para pular nos braços dele essa noite. Pastor, o que vai ser de mim depois daqui? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com você quando você abandonar isso aí, meu irmão. Mas eu sei que do outro lado tem um Jesus te esperando para uma vida maravilhosa. Pastor, o que vai acontecer se hoje eu tomar coragem de falar com a minha namorada que a gente vai abandonar essa vida que a gente está vivendo? Vai valer a pena. Pastor, o que vai acontecer comigo hoje se eu decidir na segunda-feira parar de andar com aquelas pessoas, parar de beber, parar de fumar? Vai valer a pena. Ei, meu irmão, você confia nele o suficiente para fazer a tua parte essa noite? O jovem rico obedecia todo o resto, menos o primeiro mandamento. Ele tinha tudo, exceto o único que faz tudo valer alguma coisa. Talvez você tenha tudo, exceto o único que é tudo. Minha vida tá boa demais, pastor. Meu irmão, não existe vida boa sem Jesus. Feche os seus olhos essa noite. Ai, Jesus. Pastor, será que essa noite eu conto a verdade? Conta, cara. Por favor, para de viver essa vida na mentira. Pastor, será que essa noite eu confesso? Eu quero dizer para você: confessa, vai valer a pena. Será que essa noite eu tomo uma decisão diferente? Vai valer a pena. Feche os seus olhos comigo no seu lugar. Sabe, a realidade é que essa palavra hoje ela é para todos nós. Eu vim aqui esperando um culto maravilhoso, mas a realidade é que
Deus tocou no meu coração com essa palavra. Porque a gente pensa muito sempre que a mensagem é para o próximo. Mas a verdade é que todo mundo aqui tem que pedir perdão a Deus. Porque todo mundo um dia já viveu esse evangelho de performance. Sabe, todo mundo um dia já viveu esse evangelho cultural que foi falado aqui. O evangelho como o do jovem rico, que por fora era lindo, mas que por dentro não tinha transformação. E a pergunta que eu fiz para Deus é: Senhor, quantas conferências eu já vim? Quantos cultos eu já vim? E qual foi a transformação de tantas coisas assim na minha vida? Sabe, eu não quero sair dessa conferência sem ter a vida transformada pelo Evangelho. Eu não quero sair com palavras muito boas anotadas no meu caderno, mas sem transformação de vida quando chegar na segunda-feira. E eu acho que o convite que Deus está fazendo para nós hoje é esse. É a gente tirar a máscara da performance. É a gente tirar a máscara do orgulho e se jogar aqui e pedir: Senhor, me perdoa. Por muitas vezes fingir que eu sou um crente muito bom. Por tantas vezes fingir que eu tenho um relacionamento profundo. Tantas vezes fingir que vir nos cultos nos basta. Mas a realidade é que muitos de nós estamos como esse jovem rico, pensando que tem tudo, mas na verdade não temos nada. Então hoje o convite que eu sinto que Deus está nos fazendo é que Ele está nos dando essa oportunidade de maneira humilde vir aqui se prostrar diante dEle e pedir: Senhor, dessa vez eu quero fazer diferente. Dessa vez eu não saio daqui sem uma transformação real na minha vida. E eu queria dizer, se hoje você sentir isso no seu coração, eu queria te pedir: vem aqui à frente. E assim, deixando todo o orgulho de lado, somente aqueles que entenderam que são necessitados de Cristo. E a realidade é que todo mundo deveria vir aqui, mas só quem tem coragem, só quem se despiu do orgulho é capaz de vir aqui e dizer: Senhor, eu não tenho nada. E eu quero ser a primeira hoje a me ajoelhar nesse altar e dizer: Senhor, me perdoa. Oh, Espírito Santo. Pai, perdoa a nossa geração. Perdoa-nos como igreja. Quando tantas vezes vivemos um evangelho de mentira. Perdoa-nos quando tantas vezes fingimos para as outras pessoas verem. Perdoa-nos quando tantas vezes desobedecemos o que o Senhor diz, com medo do que os outros iriam pensar, com medo do que iriam falar de nós, e colocamos a opinião das pessoas como Deus no nosso coração. Perdão, Espírito Santo, por colocarmos uma máscara, por não confessarmos os nossos pecados com medo do que as pessoas vão pensar de nós. Mas a verdade é que Cristo não pensou nisso quando foi para a cruz. Cristo não pensou no que os outros iriam pensar quando morreu por nós. Por isso o nosso pedido hoje é só um: Senhor, transforma as nossas vidas. Não queremos viver um evangelho teórico, mas queremos ver as mudanças reais em nós. Nós
Nós queremos experimentar do que é ter a vida transformada pelo Senhor. As nossas afeições trocadas, os nossos desejos trocados, os nossos amores trocados. Nós te pedimos, Espírito Santo, deixa-nos experimentar. Em nome de Jesus. Amém. Continue com o seu olho fechado. Eu sinto que essa palavra que a pastora Luísa trouxe é para algumas pessoas aqui. Meu irmão, tira a máscara. Eu gostaria todos de olhos fechados. Esse é o momento de um exame pessoal. Esse momento é o momento de um exame pessoal. E eu queria dizer, cara, tira as suas máscaras essa noite. Tira essa aparência que você tem essa noite. Diz assim: Jesus, eu cansei de viver com máscaras. Jesus, eu cansei de viver assim, Jesus. Jesus, eu quero uma transformação de vida real. Eu sinto que tem algumas pessoas que estavam do seu lugar dizendo: Jesus, se isso é real que Ele está falando, manda Ele me chamar. E eu quero dizer, eu estou chamando você. Você sai do teu lugar e vem aqui para frente. Essa noite Deus quer te libertar. Você viveu até hoje numa cadeia da opinião dos outros, numa cadeia da aprovação dos outros, numa cadeia que se chama falso evangelho. E hoje Jesus está te chamando a se dobrar para o verdadeiro evangelho de novo. Pastor, mas eu tenho título, eu sou líder, eu sou crente antigo. Meu irmão, título não vai levar ninguém para o céu. Ser líder não vai levar ninguém para o céu. Vem aqui se arrepender hoje. Jesus, tira as máscaras do nosso coração. Por um minuto, vamos deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Se você quiser chorar, chore. O choro é uma das demonstrações e expressões de arrependimento. Há um concerto sendo feito aqui essa noite, meu amigo. Chore, chore, chore. Há um Deus que está recolhendo as lágrimas essa noite. Tira as máscaras. Todo falso evangelho longe daqui. Eu declaro a IBFT e o Combo não vai viver um falso evangelho. Entrega, brother. Menina, entrega aqui essa noite. Você, homem, entrega aqui essa noite. Olha para Jesus. Tem um homem de braços abertos para você dizendo: corre para mim e vem ver o que eu vou fazer da tua vida. Senhor, nos perdoa. Como igreja queremos te pedir perdão por todas as vezes que vivemos o cristianismo cultural, por todas as vezes que nos acostumamos. Meu irmão, não se acostume com seus costumes. Pastor, eu já estou acostumado. Talvez você está acostumado. Hoje Deus está te chamando para viver algo real. Hoje Deus está te chamando para viver um evangelho novo e diferente. Por isso, seja ministrado agora pelo Espírito Santo.
entregar os nossos amores e declarando a nossa entrega total. Pai, hoje nós queremos te agradecer por esse concerto que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Pai, porque o Senhor mudou o rumo das nossas vidas hoje. Obrigada, Senhor, pelo encontro que o Senhor nos deu contigo. E hoje nós que estamos aqui, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E hoje nós declaramos, Senhor, que nós vamos viver o Evangelho real, que nós vamos viver o Evangelho de relacionamento, não mais o Evangelho de religião. Mas, Pai, hoje nós queremos fazer uma aliança e um compromisso contigo, de que não vamos deixar as máscaras voltarem, mas, Pai, nós vamos viver uma vida real diante de Ti, uma vida de transformação pelo Evangelho, em nome de Jesus. E a segunda e última oração que eu queria fazer com vocês, eu queria que todo mundo fechasse os olhos. E eu acredito que existe um convite aqui do Senhor para algumas pessoas. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja até hoje, talvez você nunca experimentou do que é esse relacionamento real com Deus, ou talvez você até já era cristão, você até já frequentava a igreja, mas você reconheceu hoje que não tinha um relacionamento real com Deus, que você até hoje experimentou da religião, mas nunca experimentou do relacionamento. E eu queria hoje fazer um convite a você, um convite a entregar a sua vida de novo a Jesus, seja pela primeira vez ou seja mais uma vez, mas dessa vez entregar a sua vida a esse relacionamento. E com todo mundo de olhos fechados, eu gostaria de perguntar: quem gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Se você deseja, por favor, levante a sua mão, eu vou orar por você. Se você deseja entregar pela primeira vez, ou então reafirmar o seu compromisso com o Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe. Todo mundo que gostaria, eu queria que você levantasse a sua mão. E hoje nós vamos orar. E eu queria dizer: Senhor, olha quantas vidas reatando o seu compromisso contigo, Pai. Quantas pessoas entregando as suas vidas a Ti. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor anote o nome de cada uma delas no livro da vida. Que elas comecem, Pai, hoje mais uma vez um relacionamento real contigo. Pai, que esse seja o primeiro dia de uma vida. Pai, que o rio de águas vivas fluam dentro delas, Pai, e que elas tenham vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas as coisas sejam feitas novas e que a partir de hoje uma nova vida e um novo relacionamento comece. Em nome de Jesus, amém e amém.